Alegre-se na tua herança. Alegre-se na tua herança. Alegre-se na tua herança. Gálatas capítulo 4, de 4 a 7, diz a palavra do Senhor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus sempre trabalha no tempo exato. Deus, Ele nunca se atrasou. Diga aleluia. Isso significa que Deus não está com pressa. Ah, irmão, Deus está com pressa. Não, não está. Somente tem pressa aquele que está atrasado. Deus não está atrasado, então Deus não está com pressa. Não caia nessa conversa mole por aí de que Deus está com pressa. Ele não está com pressa, não. Ele nunca se atrasou, Ele nunca vai se atrasar. Ele sempre age no clock, não do Cronos, mas no clock do Kairos, no tempo dele específico. Olha o que o texto diz. Na plenitude, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Queridos, Deus enviou o seu Filho. Deus só tem um Filho, Jesus. Ele enviou o seu Filho. Ele só tem um Filho, Jesus. Olha o que o texto diz. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Lei aqui significa também religião. Lei aqui significa também controle do homem. Nascido debaixo da lei. Com qual objetivo? Olha o próximo texto. A fim de, com o propósito, com a razão, com o motivo de redimir, livrar, libertar os que estavam sob, debaixo da lei, para que pudéssemos receber a adoção de filhos. Se permanecermos debaixo da religião, se permanecermos debaixo da lei, nós não poderemos ser adotados como filhos. Nós temos que sair de debaixo da religião, da lei. Aí nós somos adotados como filhos de Deus. Olha a sequência do texto, por gentileza. E por que vocês são filhos? E por que vocês são filhos de Deus? Queridos, a Bíblia, ela é inteligente. A Bíblia, ela é brilhante. A Bíblia, ela é genial. Vocês concordam comigo? Ela é simplesmente fantástica. Quando o texto diz, e por que vocês são filhos? Ele, Deus, já considera que você não é um religioso e que você não está mais debaixo da lei. Ele parte da premissa de que você já foi resgatado, você já foi liberto, de onde você estava, e agora você foi salvo, redimido, purificado, e agora você está na condição, no status, na posição, no estado de filho. Olha o que o texto diz, por gentileza. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, o Espírito de seu Filho, ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai, Paizinho, Papai, Abba, Pai. Olha o versículo 7. Assim, você já não é mais escravo. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz, se você se deixa dominar por qualquer coisa, você passa a ser escravo dessa coisa que te domina. O texto está dizendo, você já não é mais escravo. Você não é mais escravo, meu irmão, minha irmã, da pornografia, da fofoca. Você já não é mais escravo do câncer, da alergia, da hipertensão, da diabetes. Você já não é mais escravo da falta de dinheiro. Você já não é mais escravo da escassez. Você não é mais escravo do medo, da ansiedade, da angústia. Você não é mais escravo. Queridos, é uma questão de postura, uma questão de receber a palavra, é uma questão de aceitar a palavra. Deus está dizendo, eu não te vejo mais como escravo. Como é que Ele nos vê? Mas, filho.
Você já não é mais escravo, mas você é filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro dele. Meu Deus! Nós poderíamos ir embora, não é verdade? Você também é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro. Semelhante, co-herdeiro com Jesus. Existe uma pergunta que tem pulsado, latejado na mente de muitos cristãos em todas as épocas, em todas as eras, em todos os lugares, em todos os países da terra. Um pensamento que fica ali, como se fosse um coração pulsando na mente. Pum, pum, pum. Qual pensamento é esse? Por que parece ser, e às vezes é de fato, que alguns cristãos são mais abençoados que outros? Por que alguns recebem mais de Deus que outros? Por quê? Se todos são filhos de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas, Deus não prefere esse, aquele, despreza um e abraça outro, Deus não faz isto. Por que então algumas pessoas, alguns crentes, têm abundância econômica, têm abundância na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, vivem uma vida abastada, uma vida maravilhosa, e outros passam por escassez, falta, ausência? Por quê? Essa pergunta já lhe passou pela sua cabeça algum dia? Deus, parece que o Senhor gosta mais do Pio do que de mim. Vocês sabiam, deixa eu comentar com você. Você sabia que Deus não me vê diferente, mas nenhuma diferença entre a minha vida aqui, e aquela pessoa que confessou Jesus agora? Deus nos vê iguais como filhos. Sabia disso? Mas tem, desculpa a expressão, ok? Me perdoe, tá? Já vou pedir perdão antes, depois eu falo. Mas, desculpe a expressão, mas a desgraça, a miséria da religião, acho que o Pio é mais abençoado porque ele ora mais do que eu, porque ele lê a Bíblia mais do que eu, ele jejua mais do que eu. Meu Deus, que pensamento mais escravo! Ele já nos tirou da lei, da escravidão. A Bíblia diz que eu e você fomos adotados por Deus, aleluia. Jesus é o Filho unigênito, somente Jesus é o Filho unigênito, ele só tem um filho, e como filhos, eu e você, nós somos adotados, e por termos sido adotados, nós somos filhos como o próprio Filho unigênito. Deus nos considera como o próprio Jesus. Acho que vocês não ouviram isso. Queridos, se na lei dos homens, temos algum advogado aqui no nosso meio hoje ou não? Tem alguém que é advogado aqui? Pode levantar a mão. Tem. Qualquer advogado, você pode mal ou mal ter passado pela prova da OAB, né? Um péssimo estudante de direito. Isso você sabe. Você sabe que se uma família adotar uma criança, essa criança tem o mesmo direito que os filhos biológicos, os filhos naturais. O mesmo direito. Se na lei dos homens é assim, você acha que Deus faria diferente? Eu e você temos o mesmo direito que o próprio Senhor Jesus tem. O mesmo direito. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim, Romanos 8,15. Olha que texto tremendo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente viverem com medo. Diga comigo, medo. Mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos,
Pai, Abba, Abba, Pai. Nós somos filhos. É assim mesmo, meu irmão, minha irmã. A adoção nos tornou em filhos de Deus, como o próprio Filho unigênito de Deus, Jesus. Este fato nos dá o mesmo direito justo de recebermos o que Jesus recebeu. Meu Deus, a justiça divina estabelece que o que o Filho unigênito de Deus recebeu, nós também recebemos. Alguns não merecem, mas eu vou fazer uma pequena recapitulação da mensagem passada. Justiça, na nossa cabeça, é diferente de quando você lê justiça na Bíblia. Justiça na nossa cabeça é juízo, é punição, é pena, é condenação. Mas justiça na Bíblia é quando já aconteceu a pena, o juízo, a condenação e a pessoa já cumpriu. Quando a pessoa cumpre a pena, a justiça foi feita. A pessoa agora é justa. Percebe a diferença? Na nossa mente, não, que se faça justiça. Você não está pedindo justiça, você está pedindo condenação. Você está pedindo juízo, pena. Quando a pessoa cumpre a pena, a justiça foi feita. E essa pessoa agora, ela é justificada. Essa pessoa agora, ela não tem mais condenação. Não cabe mais penalizar esta pessoa. Quando você tem Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, isso significa que o juízo, a pena que estava sobre você, quem cumpriu, quem pagou, foi Jesus. E Jesus pagou e morreu. Quando Ele ressuscitou, a justiça foi feita. E agora Jesus está livre. Ele não vai morrer uma segunda vez. Você também está livre. Você não tem mais condenação. Isso é justiça. Mas mesmo sendo co-herdeiros com Cristo, mesmo sendo herdeiros de Deus, muitos de nós não têm desfrutado de uma vida abundante. Por quê? Por quê? Por quê? Vejamos algumas explicações ao longo da história da igreja. Você pode ir em livros de teologia, compêndios de teologia, e você vai encontrar este pensamento. Qual o pensamento? Algumas explicações. Por séculos esses líderes têm falado isto. A falta, a necessidade, o sofrimento na vida do cristão, isso acontece porque somente iremos desfrutar de uma vida feliz, de uma vida abundante, de uma vida de paz, somente depois da segunda vinda de Jesus. Até lá, é difícil, é trabalhoso, como dizem os jovens, é a ralação. E tem que se conformar, tem que aceitar, é assim mesmo, e não tem o que fazer de diferente. É uma sina, é um destino, é um karma, e você vai sofrer mesmo sendo cristão. Essa é uma das explicações de muitos teólogos ao longo da história da igreja. Você só será plenamente feliz, terá plena paz, todas as suas necessidades supridas somente quando Jesus voltar, nunca nessa vida, nunca nessa terra. E quando a gente menciona a esses teólogos, mas e aqueles cristãos que são prósperos? E aqueles que são abundantes? E aqueles que têm de sobra a saúde no físico, a saúde emocional, espiritualmente, são instrumentos poderosos de Deus sobre a terra, materialmente, financeiramente, são abastados. E esses cristãos? Não é só sofrimento, não é só dificuldade, não é somente tristeza, luta e lágrima. Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz. Hein, Paulo, lembra dessa música? A gente cantava antigamente. Tropeçando, caindo, gemendo. Era como nós cristãos éramos como
a mulher que tem a dor de parto, só que nunca dá luz, sempre só tem a dor de parto. E esses que são prosperados então, e que agora estão vivendo sobre a terra, então esses líderes, esses teólogos, justificam o seu argumento, apontando para a riqueza que o ímpio também possui. Não, mas o ímpio também, ele tem riqueza. Não é só o cristão, não é só o salvo, o filho de Deus. O ímpio também tem. Aquele que não conhece Jesus também tem riqueza. Com isso, eles estão dizendo, riquezas e bens materiais é mérito. É o seu esforço, é a sua esperteza, é a sua mente ardilosa, é o seu comportamento, é o seu jeito de negociar, é a sua visão estratégica, é isso que te faz ser próspero. Ou se você for um corrupto, um bandido, aí você fica rico. Não tem nada a ver com Deus. Por mérito, por desempenho pessoal e somente isso. Davi, o rei Davi, na sua infância, ele era um garoto muito pobre. Muito pobre. Sem nenhum recurso material. Davi, no fim dos seus dias, no fim da sua vida, ele deseja construir um templo a Deus. E Deus diz, Davi, a espada sempre esteve nas suas mãos. Você sempre foi um guerreiro. Então você não vai construir um templo para mim, mas o seu filho. E Davi oferta, porque naqueles dias o rei, ele tinha a riqueza do reino, e quando esse rei morria ou era substituído, essa riqueza permanecia como riqueza, recursos do reino. Mas o rei também, ele tinha seus recursos pessoais. Não era o mesmo do reino. Pessoal. E Davi, simplesmente, era o homem mais rico. Era um multimilionário. O homem mais abastado. Ao ponto dele oferecer alguns bilhões de dólares para ajudar a construir o mega templo de Salomão daqueles dias, não dos nossos dias, daqueles dias. Misericórdia. E ele oferta do seu tesouro pessoal, particular. E Davi diz o seguinte, existe um segredo para eu ter ficado tão rico, tão poderoso sobre a terra. E ele revela para mim e para você esse segredo. E ele diz, 1 Crônicas, põe para mim, capítulo 29. Olha o que ele diz ali, versículo 11. Teus, referindo-se à grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Teus, ó Senhor, pertence a ti, a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra pertence a Deus. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Olha o versículo 12. A riqueza e a honra vêm do desempenho pessoal. Vem da capacidade do indivíduo. A riqueza e a honra, a outra versão diz, bens e riquezas vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Davi está dizendo que é de Deus que vem a riqueza, de Deus que vem a força, de Deus que vem a habilidade, de Deus que vem a capacidade, de Deus. Então não é desempenho pessoal. Pio, aí fica mais complicado então o pensamento, o raciocínio. Vocês trouxeram o cérebro hoje? Hã? Trouxeram? Então, Pio, fica mais difícil fechar. Se vem de Deus, então Deus faz acepção de pessoas. Porque a uns ele dá bens e riquezas e a outros não. E daí, Pio? E se tudo vem de Deus, como justificar a riqueza dos ímpios?
Deus está abençoando os ímpios, Pio. Meu Deus, e agora? Nós vamos trabalhar isso profundamente sexta-feira à noite, sábado de manhã e sábado à noite. Olha o que a Bíblia diz sobre aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não são adotados, não são filhos adotivos e são prósperos. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 30, aliás, 30, 27, na sequência aí. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, ele está falando para Jacó. Jacó, eu peço que fique na minha casa, porque Jacó estava querendo ir embora. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Então, eu aprendi por experiência, ou seja, pela minha prática eu adivinhei, eu aprendi que, é isso que ele está dizendo, não é adivinhação de sorte, de coisa assim, é pela experiência, ok? Naksha, eu aprendi que Deus, o que ele diz lá de novo? Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Por causa de ti, Jacó, eu, Labão, fui abençoado. Esse texto mostra, revela, que os ímpios são abençoados por nossa causa. Aleluia! Por nossa causa. Pio, mas espera lá. Você está dizendo que Bill Gates foi abençoado por minha causa? Sim, você não tem sistema Windows? Você está dizendo que a Apple é uma potência por minha causa? Claro, você não tem iPhone, iPad, ai. Um monte de ai? Hã? Somos nós que abençoamos eles. Ou não? Você não tem uma conta num banco? Você checa todo mês o que eles estão descontando na sua conta para ver se você deve pagar aquilo ou não? Quando chega lá a mensalidade, a anuidade do seu cartão de crédito, você liga e eles descontam, então a gente vai devolver. Mas se você não liga, você tem que pagar? E aí você pega as instituições do Brasil, 5 bilhões e não sei quantos milhões de lucro no primeiro trimestre. Quer ver uma coisa? Imagina a igreja saindo do mundo, a noiva de Cristo sendo arrebatada. Como que ficaria a terra? Caos, tragédia. Eles são abençoados por nossa causa. Por causa da igreja. Meu irmão, se você ainda não percebeu isso, a empresa onde você trabalha é abençoada por sua causa. O setor, o departamento que você está é abençoado por sua causa. O seu chefe, o seu patrão, alguém não reconhece isso, não importa. Mas Deus disse para Abraão: Abraão, seja você uma bênção. E nós somos descendência de Abraão em Cristo. E nós abençoamos aonde nós estamos. No retiro eu aprofundo um pouquinho mais o raciocínio. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 17. Nosso texto áureo, nosso texto de ouro. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou, passou a ser rei por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aqueles que recebem lambano. Lambano no grego significa agarrar, pegar, possuir. Aqueles que recebem a imensa provisão da graça. Só a graça? Não. E a dádiva da justiça. Precisamos dessa dualidade, graça e justiça. Se você ficar só na graça, você não vai reinar. Meu Deus. Reinarão depois que Jesus voltar? Depois que deixarmos esse corpo, esse tabernáculo terrestre?
Não. Reinarão em vida, aqui, agora, já. Reinarão em vida, não após a morte, não na eternidade. Mas a pergunta é: nós cristãos estamos de fato reinando? Doenças, faltas, derrotas, angústias, medo, isso tem assolado as nossas vidas. E isso é reinar? Isso é governar? Pio, como obter bens e riquezas desta vida? Como reinar em vida? Como? Para reinar, nós temos que aprender que você e eu, nós precisamos ser reis. Como que você vai reinar se você diz, não, eu não sou rei? Então você não vai reinar. Só reina quem é rei. Por isso que a Bíblia diz, e já trabalhamos esse tema aqui exaustivamente por muitos domingos, por muitas mensagens. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que nós somos reis e sacerdotes. Ele nos lavou no sangue do seu Filho e nos constituiu e nos fez reis e sacerdotes para servir a Deus. Esse texto diz que Deus só aceita serviço de reis e sacerdotes. Para reinar, nós aprendemos na semana passada, nós precisamos ser adultos, maduros, reis, mas reis adultos, maduros. E isso a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes, mas nem todos são reis adultos. O rei que reina, o rei adulto, ele tem 3 características essenciais. A primeira, ele não tem medo do amanhã. O rei não tem medo do amanhã. Queridos, eu e você como reis, nós temos a palavra do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, que o fim é melhor que o começo. O nosso amanhã é melhor do que hoje. O rei sabe disso. O rei não tem medo do amanhã, ele não tem medo, escuta, como estará a minha empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como será a minha aposentadoria? O rei não tem medo do amanhã. Meu Deus, o rei, ele confia, não importa a notícia, o tipo de notícia, o tamanho da notícia, o conteúdo da notícia, o rei continua a confiar. Ele é inabalável, ele confia. O rei confia. Terceira característica do rei, o rei, ele é generoso. Ele é generoso. Provérbios capítulo 11, 24 e 25 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar. Esse texto está dizendo que muitas coisas que vêm nas nossas mãos, nós deveremos dar. De novo o texto, outros retêm o que deveria dar, e cai em pobreza. Olha o 25, o generoso prosperará. Queridos, isso é espiritual. Isso não faz sentido na nossa mente humana, terrena. Isso é uma verdade espiritual, é um princípio espiritual. O generoso prospera. Aqui no mundo a gente aprende, quem poupa tem. Aqui no mundo você aprende, comprar e vender, negociar, você ganha dinheiro. No reino espiritual, quem é generoso prospera. E você, ao semear, você colhe. É diferente o mecanismo de adquirir bens e riquezas. É um outro viés. É uma outra leitura. Você está disposto a assumir uma postura de um rei generoso? Queridos, ouça bem isso. A pessoa que não é generosa e tem recursos, ela serve aos recursos. Ela serve aos recursos. E os recursos passam a ser um senhor. Essa pessoa não pode servir a 2 senhores.
O generoso, ele está em cima das riquezas. Ele está sobre as riquezas. Ele decide o que fazer com as suas riquezas. As suas riquezas não decidem a vida dele. Você consegue entender o que a Bíblia chama de generoso? O rei generoso, ele confia, ele não tem medo do amanhã. E ele reina sobre os seus recursos. Ele não está sujeito a esses recursos, ao controle desses recursos. O segredo aqui não é somente dar com generosidade. Volta por gentileza o versículo 24. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar, enxerga, imagina, visualiza. Queridos, aqui tem um segredo. Não basta você dizer assim: olha, eu vou doar o meu carro para uma obra, eu vou colocar aqui uma oferta não sei o quê. Não basta. Você precisa ver, enxergar o seu negócio, a sua empresa, a sua profissão, o seu salário, o seu departamento. Você precisa enxergar, olhar, ver e imaginar ele crescendo, ficando viçoso, prosperando. Você precisa ver. Meu Deus, nós passamos por cima de alguns tesouros na Bíblia, né? A gente lê e não enxerga. Ah, pastor, eu já fiz isso, já dei ofertas especiais e nada aconteceu. Claro, você conseguiu enxergar. Precisamos misturar esses dois ingredientes: generosidade, mas ver, imaginar, enxergar as coisas mudando. A soma desses dois elementos produz um resultado tremendo. E o que é que desencadeia este milagre sobre a minha vida? Uma palavra. Vocês lembram de Naamã, o general leproso? Ele precisava apenas de uma palavra: vá e lava-te ao Jordão. Só isso que ele precisava. Ele ouviu a palavra e foi curado. A viúva de Sarepta, quando o profeta chega e ele diz: vá e faça um pão para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite não vai acabar, a farinha não vai faltar, senão segundo a minha palavra. Aquela mulher, para não morrer, precisava apenas de uma palavra liberada sobre ela. O centurião que tinha um servo que estava enfermo, disse para Jesus: o meu servo está enfermo. Jesus disse: eu vou curá-lo. Ele disse: não, basta uma palavra. Só uma palavra. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Queridos, às vezes, uma frase de uma canção que entra no teu espírito, não na tua mente não, no teu espírito, e você recebe aquilo e diz: uau, isso é meu, eu creio, lambano, eu creio. Isso muda a sua sorte, isso muda o seu destino, isso muda a sua vida. E não somente a sua, mas o seu avô um dia disse: eu creio. Mudou a vida dele, mudou a vida do seu pai, está mudando a sua vida. Eu quero passar para você um vídeo. Assista esse vídeo, por gentileza. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden deep, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esse cidadão, ele é um cantor muito famoso. E para assisti-lo num teatro, numa ópera, é muito caro. E ele disse, eu gostaria de levar esse talento, essa dádiva de Deus para todos. Mas eu quero descobrir por que algumas pessoas não têm dinheiro para pagar para me ouvir no teatro. E ele foi. Ele colocou o chapeuzinho lá e começou a cantar. E depois ele conclui dizendo, agora eu descobri, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar, para ouvir uma apresentação minha no teatro, porque eles não são generosos. Eles colocavam centavos para dizer, legal que você está cantando. Ele não precisava daquele valor. Ele só estava dando oportunidade para as pessoas reconhecerem quem é que estava diante deles. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo tem aberto a palavra dele domingo após domingo para mim e para você. E nós vamos ter agora o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu quero lhe dar a chance de ser um rei generoso. Para ver se você de fato reconhece o que Deus tem feito. Para ver se de fato temos feito a leitura correta de quem nós somos e de quem Ele é. E aí eu quero orar e eu quero liberar uma palavra, assim como foi liberada sobre a vida de Naamã, assim como foi liberado sobre a vida da mulher, da viúva de Sarepta, assim como foi liberado sobre o servo daquele centurião, e tantos outros exemplos nós temos na Bíblia. Se você quer participar, você não tem um envelope, levante a sua mão, os irmãos farão chegar até você o envelope. Levante a sua mão, pega o envelope, coloque aí a sua gratidão, a sua adoração, o seu reconhecimento. Deus, eu sou rei. Deus, eu quebro hoje de sobre a minha vida o medo, a insegurança. Deus, eu estou tomando um passo hoje, um ato, Senhor, uma ação, Senhor, de me libertar e começar a viver uma vida abundante, porque bens e riquezas vêm de Ti, vêm das Tuas mãos, Senhor. Eu sei disso, eu creio nisso, eu recebo isso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você já tem um envelope, se você ainda não tem, faça um gesto, participe desse momento. Você é especial demais, você é precioso demais. Não fique fora desse momento, não fique fora desse momento, não se exclua. Perceba o que Deus está fazendo, perceba o momento que você está vivendo, perceba a hora que você está vivendo. Aleluia. Se você já tem o envelope, vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Aleluia. Pai Celestial, a Tua palavra diz que nós somos Teus filhos. A Tua palavra diz que nós somos herdeiros do Senhor. Pai, como gesto, como atitude e postura, não apenas uma verbalização, não apenas uma declaração verbal, mas uma atitude, Senhor, de que nós cremos, de quem nós somos, porque a Tua palavra diz que nós somos. Nós estamos colocando um gesto de generosidade. Estamos tendo uma atitude de generosidade neste momento de dízimos e ofertas.
E nesta hora, Senhor, eu digo a todo o poder do inferno, todo espírito imundo, todo espírito maligno, que está, de certa forma, causando qualquer atraso neste contrato, neste negócio, neste emprego, nesta empresa, nesse trabalho. Você que está emperrando essa porta, você que está retardando os contratos, as vendas, as compras, nesta hora eu digo a você, espírito imundo, solte agora, sai agora, em o nome de Cristo Jesus. Senhor, nós assumimos a posição de cátedras, de governos que somos, e ordenamos ao mal, saia, solte, vá embora, em o nome de Cristo Jesus. Chamamos a existência, Senhor, novos contratos, multiplicação das vendas, dos negócios, em o nome de Jesus Cristo. Chamamos a existência, materializamos agora novos empregos, novos trabalhos, novas empresas, novos contratos, em o nome de Cristo Jesus. Pai, é justo, é de direito nosso. Pai, foi o Senhor quem disse, Deus, a palavra é sua, Deus. Deus, eu profetizo, aqueles que não têm casa própria, eu chamo a existência a casa própria agora, em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão devendo, Senhor, no cartão de crédito, devendo no cheque especial, devendo algum empréstimo, Senhor, eu chamo o milagre para que essa dívida seja saldada, em nome de Cristo Jesus. Pai, a tua palavra que garante isso. Pai, eu vejo a prosperidade, eu vejo a abundância na vida do meu irmão e da minha irmã. Eu consigo ver, ó Deus, o ambiente de trabalho mudando. Eu consigo ver, Senhor, ideias novas surgindo. Eu consigo ver, Senhor, a criatividade brotando. Eu consigo ver, Senhor, o Teu Santo Espírito conduzindo o meu irmão, a minha irmã, a novos empreendimentos, a novas conquistas, a novas estratégias. Oh, Senhor, a novos segmentos, para a glória do Teu nome. Ei, harababababachakatalabababa. Oh, sorocondarabachatarababababa. Pai, aí está. Chamamos a existência e já agradecemos pelo milagre feito, pelo milagre estabelecido, para louvor da Tua glória, para louvor da Tua glória, para louvor da Tua glória. Aleluia, aleluia. Saia do seu lugar, cantando, dançando, alegre, feliz. Oh, sim, Senhor. Majestade está em ti, glorificado, exaltado, sempre reinará. Teu nome é santo, poderoso, majestade
Pai Celestial, obrigado por esses atos de generosidade, sementes. Pai, nesses envelopes aqui foram depositados sonhos, desejos, corações anelantes por um milagre. Deus, somos teus filhos, e conforme a tua palavra diz, é justo, é de direito que seja feito aquilo que estamos pedindo, para que cada um tenha a alegria completa, para louvor e para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Você pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Você me dá mais 20 minutos? Nós temos aprendido sobre maturidade cristã. Para reinar não basta ser rei, tem que ser rei adulto, maduro. Nada mais tem impedido o nosso crescimento, a nossa maturidade, do que a religião. A religião tem sido uma desgraça. A religião tem sido um câncer. A religião tem sido algo destruidor, avassalador na vida dos cristãos. Eu sei que nada impede tanto o nosso crescimento e possuirmos o que Deus tem para nós, do que a religião. Religião aqui significa um conjunto, ouça isso por gentileza, ouça isso. Religião significa um conjunto de regras, um conjunto de normas impostas pelos homens sobre outros homens. Um conjunto de regras, um conjunto de normas, criada pela mente inventiva de um homem, para que os outros homens se submetam, se sujeitem. Isso é religião. Regra aqui é tudo aquilo que diz: se você fizer isso, Deus vai lhe dar aquilo. Se você fizer uma corrente de 7 quartas-feiras, Deus vai te abençoar. Isso é religião. Eu brinco, falo várias vezes: se você fizer uma corrente de 7 sextas-feiras, 7 cabeçadas no pé da cruz, Deus vai te prosperar. Não, você vai ter um calo na cabeça. Se você fizer assim, Deus vai responder dessa maneira. Se você levar 1 quilo de sal grosso e espalhar na sua empresa, o seu negócio vai prosperar. Se você comprar a rosa ungida, se você comprar o lenço ungido, isso vai te abençoar. Isso é religião. São normas, são regras que escravizam as pessoas e não tem nada de Deus nisso. Meu Deus. A religião desenha um Deus que somente reage ao nosso estímulo. Se não fizermos nada, Deus não faz nada. Se fizermos alguma coisa, Deus também, em resposta ao nosso estímulo, Ele vai fazer alguma coisa. Mas aqui existe uma grande contradição. Os líderes religiosos que ensinam que os bens e as riquezas vêm pelo desempenho pessoal, independente de Deus, ao mesmo tempo, diz que Deus só responde ao nosso estímulo. O pensamento não fecha. Essa equação não fecha. O que é certo é que Deus não é manipulável. Deus tem o seu compromisso com a sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. A palavra dele. E não formas, regras, jeitinhos, frases de efeito. Isso não funciona. Eu quero dar para você alguns exemplos sobre religião. Salmo 23, versículo 4. O Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte,
Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Vamos ler todos juntos, por gentileza? Mesmo quando... Aleluia. Queridos, Davi, o rei Davi, o guerreiro de Deus, o poeta, o doce dos salmos, escreve. O Salmo 23 é a escrita mais lida em todas as épocas, em todas as eras, para o maior número de pessoas sobre a terra. Nenhum texto escrito foi tanto traduzido ou lido como o Salmo 23. Quando Davi fala sobre proteção, sobre cuidado, vara, cajado, ele está falando da sua experiência. Ele era o pastor de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Davi tinha como pai Jessé, mas a esposa de Jessé não era a mãe de Davi. Jessé teve um caso fora do casamento e nasceu Davi. Davi era um filho bastardo. Quando essa mulher engravidou, o que foi que Jessé fez? Ele tinha uma propriedade, ele tinha uma fazenda grande. Lá no extremo da fazenda, ele construiu uma choupana, colocou ali, conforme Eliabe, o irmão de Davi, diz, umas poucas ovelhas malhadas. Quando a Bíblia chama de ovelhas malhadas, está falando das ovelhas que não são da primeira linha, não são da elite. Ovelha malhada era as ovelhas que eram refugadas, desprezadas do rebanho. Elas eram apartadas para não abaixar a qualidade do rebanho. E essas ovelhas eram as ovelhas que Jessé dera para a mãe de Davi e para Davi, para o sustento deles, para a sobrevivência deles. Davi, ele, no Salmo 51, versículo 5, ele fala desse caso do seu pai e da sua mãe. Ele diz assim: eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Porque ele sabe que foi de um caso extraconjugal que a sua mãe engravidou, que ele foi gerado. E ele diz: a minha mãe me concebeu em pecado, em iniquidade. O pai de Davi não assumiu o filho, não disse para a esposa: olha, eu tive um caso com outra mulher, essa mulher engravidou e nasceu lá um menino. Não. Jessé não assumiu o filho, não. Isso fez com que Davi declarasse algumas coisas a respeito de si mesmo. Por não ter o amor do pai, o carinho do pai, a presença do pai. E não somente isso, acima de tudo, o reconhecimento, o nome do pai. Olha o que ele diz no Salmo de número 22, versículo 6, versículo 6. Mas eu sou verme e não homem. Eu sou verme, não sou homem. Motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, o versículo 9, contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe, porque ele não teve segurança nos braços do pai. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno. Tu és o meu pai, tu és o meu Deus. Davi fala, inclusive, do medo que ele tinha de ser abandonado pela mãe. Eu fui abandonado pelo meu pai. E se a minha mãe me abandonar? O que será de mim? Olha o que ele escreve no Salmo 27, versículo 10. Ainda que me abandone pai e mãe,
Deus, eu sei que o Senhor me acolherá. O Senhor vai me acolher. Já que eu tenho o abandono do meu pai, será que a minha mãe também vai me abandonar? Davi descreve como ele passou a ser tratado pelos próprios irmãos, depois de terem descoberto que Jessé teve esse filho. Quando os filhos de Jessé, os irmãos mais velhos de Davi, Jessé tinha 7 filhos e Davi era o 8º. Olha o que os irmãos de Davi começaram a fazer com ele. Salmo 69, de 1 a 4. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que prejudicam, que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Os irmãos de Davi iam lá e olhavam no rebanho e diziam assim: Davi, seu moleque safado, seu ladrão, seu bandido. Pegavam ele, perto da casa de Davi tinha um ribeiro. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Era assim que ele fazia com as ovelhas. Mas os irmãos de Davi iam lá, pegavam Davi pelo pescoço, afundava no riacho, afundava na lama, dizendo: confesse que você roubou aquelas ovelhas do meu pai. E ele era obrigado a confessar que tinha roubado e devolver ovelhas que ele nunca tinha roubado. E ele escreve isso: sou forçado a devolver aquilo que eu não roubei, porque os irmãos dele o odiavam. Os irmãos de Davi queriam vê-lo morto, perseguiam ele, falavam mal de Davi na cidade. Olha o que diz no Salmo 69, versículo 8: sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Sou um estrangeiro, eles não me consideram como irmão. Versículo de número 10: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Ele vestia a roupa dele, era roupas, não era linho, era roupa de saco, de fibra. Você olhando para Davi, no inverno ele colocava ainda uma pele de cordeiro sobre os seus lombos. Descalço, e de vez em quando ele tinha uma sandália para colocar nos pés. Quando ele colocava aquela pele de cordeiro sobre o seu lombo, as suas costas, não tinha botões, era um buraco e tinha um pau, onde ele enfiava ali para prender a sua vestimenta. Se você olhasse para Davi, era um homem da caverna. Quando ele ia na praça comprar açúcar, comprar sal, comprar azeite para sua mãe, trocar por uma daquelas ovelhas, as pessoas na praça zombavam dele, cantarolavam músicas de desprezo e de escárnio. Olha o que ele diz no versículo 12: os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados nas ruas. Grande é a minha aflição e a minha dor, protege-me, ó Deus, a tua salvação. E Davi vai crescendo nesse ambiente, fugindo dos seus irmãos, desprezado, humilhado, pagando o que não devia, tentando proteger a sua mãe e a si mesmo dos seus irmãos. Nesse momento da história, Deus fala com o homem mais importante da nação, chamado Samuel. Diz assim: Samuel,
Saul não vai continuar reinando sobre Israel. Eu quero que você vá lá na casa de Jessé, lá em Belém, o belemita. Dentre os filhos de Jessé, eu me provi de um rei. Eu escolhi um rei, um homem segundo o meu coração. Samuel era o homem mais importante da nação. Ele era o juiz. Samuel, ele era o sacerdote. Samuel tinha o seu exército particular. Tinha soldados, carros, carruagens. Samuel carregava sobre o seu pescoço, em cima das suas vestes talares, linho finíssimo, bordado em ouro. Ele carregava sobre o seu pescoço 10 colares, 10 correntes de ouro. Ele tinha anéis de ouro em todos os dedos da mão. Ele tinha pulseiras de ouro sobre os seus braços. Ele era o juiz, era assim que se trajava os juízes daqueles dias. Um homem riquíssimo, poderoso, influente na nação, era quem falava face a face com Deus e era quem ungia reis. Ele manda um mensageiro à casa de Jessé, e ele chega lá 2 dias antes e diz: Samuel está vindo para a sua casa. Daí Davi escreve num dos salmos: aqueles que me desprezavam começaram a tremer os seus joelhos. Quando Jessé escuta que Samuel está vindo para a sua casa, Jessé começa a tremer. O profeta de Deus está vindo para cá, o homem de Deus está vindo para cá. Eu não vou poder esconder que eu tenho um filho bastardo. Ele vai dizer para minha esposa, ele vai revelar o meu pecado. Jessé fica desesperado, angustiado. Não dorme a primeira noite, não dorme a segunda noite. Mas vem o segundo mensageiro e diz: naqueles dias, o mensageiro chegava com uma mensagem, o segundo chegava com parte da mensagem, e só o terceiro é que concluía a mensagem. E chega o segundo e diz para Jessé: Jessé, Samuel está vindo aí, conforme você já sabe. E ele vem para ungir um dos seus filhos rei. Ali a algumas horas chega o terceiro mensageiro e diz: você precisa preparar a sala do banquete, a mesa do banquete, porque é assim que se unge o rei. Você vai colocar os seus filhos assentados na mesa, com o prato, com os talheres, com a sua taça, com o seu cálice, e ele vem por trás com um chifre de azeite e vai derramar sobre a cabeça desse seu filho, que será rei em Israel. E ele coloca lá a mesa. O filho mais velho, Eliabe. O segundo, Abinadab. O terceiro, Samá. O quarto, o quinto, o sexto e a 7ª cadeira, com o 7º prato, com o 7º cálice. Chega Samuel. Queridos, os anciãos, os governadores de Belém, vieram tremendo encontrar com Samuel. O texto diz que eles tremiam de medo de Samuel, se prostravam com a boca no pó. Queridos, literalmente era a boca no pó. Eles falavam e o hálito, o ar que saía da boca espalhava poeira. E eles disseram para Samuel: é de paz a sua vinda? E Samuel disse: sim, é de paz a minha vinda. Ele chega na casa de Jessé. Jessé vem angustiado, aflito. Ao invés dele estar alegre, satisfeito, porque um dos seus filhos seria ungido rei, ele pensava: e se Samuel revelar o meu pecado? E se Samuel revelar o meu pecado? A minha esposa não sabe. Os meus filhos já sabem. Inclusive tentaram matar Davi. Eu sei disso. Mas não conseguiram matá-lo. 'Lo. 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 'Lo
Eliabe se assenta na mesa. Rapaz alto, forte, saudável, sorriso largo, bem apessoado. Samuel olha e diz: certamente está aqui o ungido do Senhor. E levantou com um chifre cheio de azeite. E ele tinha que passar, porque Eliabe era o mais velho, ele estava sentado à direita da cabeceira da mesa. A mesa era assim, o pai sentava assim, o filho primogênito sentava ali. E Eliabe estava sentado ali. E no outro lado da mesa, levanta Samuel com o chifre, indo na direção dele, e Deus diz: Samuel! Diz: sim, Senhor. Não é esse, não escolhi esse. Samuel, deixa eu revelar um segredo para você. Eu não vejo como os homens veem. Eu olho o coração. Samuel, quando alguém canta, não é a voz que me interessa, é o coração. Quando alguém dança, não é a dança que me interessa, é o coração. Quando alguém prega, Samuel, não é a eloquência, o conhecimento, a revelação dele, é o coração dele que me interessa. Meu Deus. Assenta o segundo, Abinadab. Assenta o terceiro, Samar. E vai até o sétimo. Samuel fica intrigado com aquilo. Deus não havia revelado para Samuel que Jessé tinha um filho bastardo. Samuel faz uma pergunta: Jessé, dar-se-ia o caso? Será que? Não, Jessé, eu estou perdendo o juízo, estou ficando velho. Eu, Samuel, o homem mais importante da nação, sou enviado por Deus à sua casa. E será que você não considera todos os seus filhos como seus filhos? Meu irmão, minha irmã, eu não sei porque não sei porque o Espírito Santo está colocando isso no meu coração. Você tem corrido, você tem se esforçado para alcançar a aprovação das pessoas. Isso tem frustrado você, isso tem abatido você, isso tem cansado você, tem entristecido você. Mas assim diz o Senhor: mesmo que aqueles que por obrigação teria que reconhecer você e não o fazem, saiba que eu, o Senhor, te conheço. Eu, o Senhor, te chamo pelo teu nome. Eu, o Senhor, conheço o seu assentar e o seu levantar. Eu, o Senhor teu Deus, te chamo pelo teu nome. Anima-te. Anima-te. Dê de ombro para os desprezos. Deixa para lá. Porque aquele que vê o coração, ele vê o seu coração. Aleluia. Aleluia. Primeira Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12 diz, aliás, capítulo 16, versículo 12. 1 Samuel 16, 12, diz assim: Jessé mandou chamá-lo. Queridos, olha só. Uma das carruagens, cavalos de reis, com
aqueles que guiavam essas carruagens, mas alguns outros soldados sobre os seus cavalos vão em direção ao casebre de Davi. E Davi está lá cuidando das suas poucas ovelhas, como disse Eliabe um dia para ele, num lugar hermoso, lá no deserto. E vem alguém dizendo: Davi, Davi, está acontecendo algo. E o seu pai, Jessé, te chama para ir na casa dele. Davi diz: o quê? Ele nunca me chamou para ir para lá. Eu já vi, olhando por cima da colina, eu vi o telhado da casa, o pátio da casa, os cavalos, a riqueza do meu pai, mas eu nunca estive lá. Eu não sei como é a casa por dentro. Ele nunca preparou uma cama para eu dormir lá uma noite sequer da minha vida. Ele me chama. Não, Davi, você já ouviu falar de Samuel? Sim, claro. Pois é, Samuel está lá. E é para você ir lá. No Salmo ele escreve que ele chega para a mãe e diz: mãe, eu não vou. E a mãe diz: vai, filho, vai. Essa é a sua hora. Interessante, né? As mães conseguem ler e perceber e ver algumas coisas na vida e no futuro dos filhos que ninguém vê. E ele, não querendo ir, ele dá um abraço na mãe e ele escreve nos Salmos: saiba, mãe, que um dia eu voltarei. Quando ele vai subir naquela carruagem, o degrau era muito alto, e era costume um dos escravos se curvar e pisar nas costas do escravo para subir na carruagem. E de repente vem um e se dobra diante de Davi. E Davi olha e diz: o que você está fazendo aí, rapaz? Aí o cocheiro, o que estava guiando a carroça: não, pisa sobre ele para você entrar. Aí ele escreve dizendo assim: jamais pisarei sobre aqueles que têm a imagem e semelhança do meu Deus. Aleluia! Meu Deus! Ele sobe nessa sua carruagem, agora, e vai em direção. Eliabe, Abinadab, Samar, quando sentaram ali na mesa, eles estavam com vestes linho fino, resplandecente. Eles haviam se banhado, o cabelo deles estava untado de óleo, de aloés, de mirra, exalava perfume, e eles sentaram ali na mesa. Mas olha o que diz novamente o texto de 1 Samuel. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo. Ele não era filho da esposa de Jessé, ele era ruivo. Ele não se parecia com os irmãos. De belos olhos, de boa aparência. Sabe aquele jovenzinho alegre, feliz? Literalmente de bem com a vida. Sendo perseguido, sendo maltratado, tentando fugir pela sua própria vida. Forte, saudável. Olha o que diz o texto. Então, meu Deus, o Senhor Deus disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Quando Davi chega na porta daquela casa, ele olha aquela sala vasta, ele olhando, dizendo: puxa vida, eu não sabia que a casa do meu pai era assim. Jessé olha para a esposa olha para ele abaixa a cabeça envergonhado. A esposa de Jessé num olhar dizendo: você é pai desse menino? E você nunca me disse nada. Mas enquanto mandaram buscar Davi, foi colocado mais uma cadeira, mais um prato, mais uma taça, mais um copo, um cálice.
Davi não estava de linho fino, branco, resplandecente. Davi estava com aquela roupa de sisal, aquela pele de cordeiro sobre as costas, aquele pau travando e prendendo aqui para não abrir, cheirando ovelha. Ele tinha aqui uma sacola de couro, dentro da sacola pedras e a sua funda, o seu estilingue. Alguém vem e pede para ele se assentar, e ele se assenta ali. Samuel se levanta, vem por trás dele, ele inclina a cabeça, e Samuel começa a derramar o óleo. E o óleo vai escorrendo pela cabeça, desce pelo seu rosto juvenil, e vai pingando dentro da sua copa, do seu cálice, do seu copo. E ele olha, e aquele copo vai enchendo, e começa a transbordar. E ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e a partir daquele dia, Davi nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. 1 Samuel capítulo 17 fala que ele enfrenta Golias, e ele faz uma narrativa. Ele diz: eu protegia as ovelhas do meu pai. Ele nunca disse que aquelas ovelhas eram dele. E quando via um leão, quando via um urso, eu perseguia, eu tirava a ovelha da boca do urso, do leão, e os matei. Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me capacitou, Deus sempre me qualificou. Como é maravilhoso ver Deus exaltar aqueles a quem as pessoas desprezam. Como é maravilhoso ver Deus levantando reis para reinar segundo o seu coração, segundo o seu propósito, segundo a sua mente, segundo a sua vontade. Ele dá força e honra, bens e riquezas àqueles que não têm nenhuma. Eu quero encerrar dizendo que o que Deus fez por nós, o que Deus fez a nós, através de Cristo Jesus, é muito, muito mais elevado do que Ele fez com o próprio Davi. Eu gostaria que você entendesse isso, mais 2 minutinhos, entenda isso. Quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Isso era no Velho Testamento. No Velho Testamento Deus vinha para nos proteger, Deus vinha para cuidar do homem. Só que no Novo Testamento nós vivemos uma outra dimensão, vivemos uma outra realidade. João 14, 21 em diante diz assim, João 14, 21: quem tem os meus mandamentos, ou seja, a minha vontade, e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me revelarei a ele. 22, disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Agora aqui está o segredo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós, eu e o meu Pai, nós viremos a ele e não estaremos do lado dele, faremos morada nele. Meu Deus! Meu Deus! A Bíblia mostra que o cristianismo não é uma religião. No Velho Testamento, debaixo da lei, debaixo da religião judaica, o máximo que o homem podia ter era Deus consigo. A Deus está comigo, Ele me protege, Ele cuida de mim. Mas vem no Novo Testamento, e Deus já não está mais do nosso lado,
Ele vem para habitar em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos do Deus vivo. Ele habita em nós. Ele reside em nós. Isso significa que em você está a palavra que abre e que fecha. Em você reside a palavra que cura, que liberta, que salva. Em você está a palavra que liga e que desliga. Deus, Ele não vai abrir porta, é você que abre porta. Deus, Ele não vai fazer a obra, é você, através da palavra, que faz a obra de Deus. Esta é a diferença da religião para o cristianismo. A religião é um conceito de troca, de barganha. Você dá algo para um pseudo-deus, esse pseudo-deus faz algo por você. Mas o cristianismo não. O cristianismo não é uma religião, porque Ele te perdoou, Ele te salvou, Ele te restaurou. E não somente isso, mas Ele habita em nós. Ele habita em nós. E por Ele habitar em você, meu irmão, minha irmã, por Ele habitar em você, Ele colocou no seu espírito a palavra dEle. A palavra dEle é a mesma palavra lá do Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja. É a mesma palavra. Meu irmão, esta semana, por gentileza, faça uma experiência. Faça um teste. Tem uma situação ruim, adversa, declare a palavra de Deus naquela situação. Não mudou ainda? Declare mais uma vez. Não mudou ainda? Declare mais uma vez, porque a palavra não volta vazia. Está dentro de você um poder transformador. Está dentro de você um poder criador. Está dentro de você a solução, que é o próprio Deus, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Logos de Deus. Você não é uma vítima. Você não é vítima. Você é um sucesso. Você é um sucesso. Este tempo que você está vivendo é um tempo especial. Chegou o tempo de você brilhar, chegou o tempo de você resplandecer, chegou o tempo de você sair lá do extremo e ser ungido como rei. O óleo desce sobre a sua cabeça e o cálice transborda. Diante de você, Ele coloca uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça, Ele troca as suas vestes de lamento e de angústia e coloca sobre você as vestes de louvor, as vestes de adoração, as vestes de celebração, as vestes de culto. Meu irmão, é tempo de nós desfrutarmos da nossa herança. Meu Deus! Meu Deus! Sheba ba 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 la 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 ba 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 ba. Erorokotara ba 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 sho. Yendarararara ba ba ba. E aí ele declara ainda no final do Salmo: puxa, que casa linda! Certamente eu habitarei nessa casa para sempre. Porque aquele que me exalta, Ele não me exalta hoje para eu cair amanhã. Meu irmão, você não vai cair, você não vai tropeçar, você não vai desistir da sua fé. Ele te selou com o Espírito Santo, Ele te fortalece. Você é uma fortaleza em Deus. O Senhor é meu pastor, por isso eu não tenho falta de coisa alguma. Eu sei que Ele me guia pelos pastos verdes, pelas águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Se eu passar pelo vale de sombra e de morte, Ele não está comigo, Ele está em mim. Ele está em mim. Agora na minha boca sai a vara do pastoreio. A minha vara sai o cajado da edificação. Meu Deus. Dos meus lábios eu estabeleço aquilo que me é de direito. A partir daquele instante,
quando ele olha o cálice cheio, transbordando de azeite da unção, ele diz: eu não sou mais o mesmo. Por isso a Bíblia diz: e virá sobre você, e descerá sobre você o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Está sobre você, meu irmão, minha irmã, a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a verdade de Deus. Oh, você está curado, você está livre. Meu Deus.